Sexta-feira, 3 de fevereiro, é destaque hoje no Jornal de Blumenau. Rua sede, ônibus cai em buraco após rompimento de tubulação no Progresso. Bombeiros chegam ao terceiro dia de trabalho no complexo de galpões que pegou fogo em Brusque. Ana Paula Lima será vice-líder do governo na Câmara Federal. Zomerfest começa com muita animação e promete bom movimento no final de semana. Esses e outros destaques agora no Jornal de Blumenau. Olá, boa noite. A chuva de ontem à noite desta madrugada causou alagamentos no Vale do Itajaí. Cidades como Rodeio, Rio do Sul, Presidente Getúlio, Agrolândia, Dona Ema e Braço do Trombudo registraram alagamentos que interditaram vias e invadiram residências. O calor continua no final de semana e é necessário ter atenção com a possibilidade de novas pancadas de chuva. Confira a previsão com o meteorologista do Alerta Blue, Gabriel Cassol. Boa noite, Jorge. Neste final de semana, aqui sobre o Médio Vale, vamos permanecer sob uma condição bem típica de verão. No início das manhãs, vamos ter a presença do sol, variação de nebulosidade, condição que vai auxiliar na elevação da temperatura e também aumentar a sensação de calor e abafamento, principalmente entre o final das manhãs e no decorrer das tardes. E a partir das tardes também tem condição para pancadas de chuva com algumas trovoadas, inclusive tem risco para temporais isolados tanto durante a tarde do sábado quanto durante a tarde do domingo. Com relação às temperaturas, as mínimas variando em torno dos 24 graus e as máximas durante a tarde oscilando em torno dos 34 a 36 graus aqui sobre a região do Médio Vale do Itajaí. Para o início da próxima semana, vamos ter o avanço de uma massa de ar seco durante a segunda-feira, que vai favorecer maior a presença do sol, variação de nebulosidade e o calor segue atuando aqui sobre a nossa região. Com as informações do tempo, direto da Defesa Civil de Blumenau, meteorologista Gabriel Cassol. Os bombeiros devem concluir agora à noite os trabalhos no combate a focos de incêndio no complexo de galpões da empresa de fornos Fischer, em Brusque. O incêndio começou no início da tarde de quarta-feira. A chuva de ontem à noite e madrugada de hoje auxiliou no combate de pequenos focos do incêndio. Dos 3 galpões destruídos, 2 eram alugados por empresas de malha e 1 pertencia para a empresa Fischer. O rompimento da tubulação de uma estação elevada deixou parte do bairro Garcia sem água. O vazamento de água também provocou alagamentos e rompimento da pista próximo à curva do cemitério. Um ônibus ficou preso em uma cratera na manhã de hoje na rua Progresso, em Blumenau. A situação ocorreu após o rompimento de uma rede de distribuição de água. Além da cratera no asfalto, outros prejuízos acabaram sendo contabilizados, como casas que ficaram alagadas, quedas de árvores e um deslizamento. A equipe do SAMAI fechou a água no local por volta das 6h30 da manhã, enquanto uma equipe de manutenção foi enviada para auxiliar os moradores. O trânsito no local teve que ficar em meia pista enquanto os devidos reparos na via foram executados. O SAMAI passou o dia no conserto da tubulação. A expectativa é que o abastecimento nas regiões mais altas seja normalizado nesta noite. A deputada federal Ana Paula Lima, do PT, será vice-líder do governo na Câmara Federal. A escolha foi realizada ontem durante reunião do Partido dos Trabalhadores. O líder do governo na casa será o petista José Guimarães. Ana Paula disse que uma das prioridades para os primeiros 6 meses é a aprovação da reforma tributária. O empresário Elson Schitz assumiu ontem a presidência da Associação de Moradores da Rua São Bernardo, na Itopava Norte. Elson é integrante da atual gestão da AMP e volta à presidência da associação
na região onde mora e sempre se dedicou aos assuntos da comunidade. Eu fui convidado recentemente, em setembro do ano passado, para reassumir o cargo pela terceira vez, e eu tenho um maior orgulho, uma satisfação muito grande de presidir esta entidade. Por quê? Porque é um trabalho realizado em conjunto, em equipe, É uma diretoria composta por 20 pessoas, infelizmente até pessoas que desejavam entrar na diretoria, não consegui contemplar. Muitas vezes outras entidades faltam, membros para formar uma diretoria, aqui é o contrário. Então, são 25 ruas, 6 mil moradores, e que muito satisfaz todos os membros da diretoria, e por aqui quem passa, frequenta ou participa um pouco, leva um pouquinho da alegria e dos trabalhos que realmente são observados por todas as diretorias. Foi dada a largada para mais uma edição da Zomerfest. A noite de ontem marcou o início de um novo conceito da festa que pretende se juntar ao calendário de grandes eventos que já são consagrados na cidade. Nem a chuva desanimou o público que estava à espera do início da Zomerfest 2023. Na noite de ontem, um grande público se reuniu no Parque Vila Germânica para prestigiar as atrações do primeiro dia de festa, como o Quinteto S.A. e Das Aranha. Nesta edição, mesmo sem perder a tradição germânica, que fica concentrada no Biergarten, um novo modelo de festa, em forma de grande festival de música brasileira, vem sendo apresentado. Eu acho que a Zomerfest é muito legal porque ela consegue manter a tradição alemã e esse ano, com essas mudanças, ela consegue englobar várias outras pessoas que às vezes não viriam na festa por não gostar das músicas alemãs, da comida alemã. Então hoje a gente já vê uma banda de pop rock, uma banda de pagode. Isso traz mais gente para a festa, agrega mais gente aqui e isso enriquece a cidade. O novo conceito de Zomerfest, com diferentes estilos musicais, pretende ser consolidado junto ao calendário de grandes eventos de Blumenau. Veio para ficar, veio com uma nova roupagem, rejuvenescido, e eu não tenho dúvida como foi a Páscoa, como é o nosso Natal, como é a nossa Oktoberfest, como é o nosso Réveillon. A Zomer também veio para ficar e vai ser um grande evento dentro do calendário do turismo de Blumenau. A festa segue com a apresentação de bandas como Jeito Moleque, ou Jajá e o cantor Tony Garrido. Amanhã, último dia de evento, o Parque Vila Germânica recebe muito samba, pop e rock e fecha com chave de ouro com um grande show da banda J Quest. Boa tarde. Vai ocorrer neste sábado, a partir das 18 horas, no ginásio Sérgio Luiz Petras, a grande decisão do torneio de verão de futsal da cidade de Indaial. Ontem, a equipe do Cachorrões, 4 vezes campeã, garantiu vaga na grande decisão. A equipe enfrenta o Lois, da cidade de Blumenau, que também conquistou já 4 vezes a competição. A partida tem transmissão ao vivo do YouTube da Rádio Blue Esportes e você pode acompanhar amanhã, a partir das 18 horas. Pelo Campeonato Catarinense de Futebol, nós teremos mais uma rodada nesse final de semana, que será aberta também nesse sábado. Às 4 horas da tarde tem Concórdia e Chapecoense, no Clássico da Linguiça. Já no sábado, às 4h30 da tarde, é o Clássico da capital, grande jogo, Avaí e Figueirense. Domingo, 4 da tarde, Marcílio Dias e Camboriú. Também, no domingo, às 17 horas, a equipe do Joinville enfrenta o Barra. No domingo, 19 horas, tem Brusque e Criciúma. O Brusque é o atual líder da competição e no mesmo horário a equipe do Atlético Catarinense enfrenta o Hercílio Luz. O líder é o Brusque com 10 pontos conquistados. Joinville e Atlético Catarinense estariam sendo rebaixados nesse momento no Campeonato Catarinense de Futebol. Pelo Campeonato Carioca, 7ª rodada da primeira fase, os jogos desse final de semana: Bangu e Madureira, Boa Vista e Botafogo, Fluminense e Audax. Na segunda-feira, Portuguesa e Volta Redonda. Terça-feira tem Nova Iguaçu e Vasco da Gama. O Flamengo só joga dia 18 de fevereiro após o Mundial pelo Campeonato Carioca de Futebol. Pelo Campeonato Gaúcho de Futebol, o Grêmio joga sábado amanhã, 4h30 da tarde, contra o Aimoré. O Grêmio, que é o líder do campeonato com 100% de aproveitamento. Já o Internacional de Porto Alegre volta a campo domingo contra o Novo Hamburgo, jogando fora de casa. Essa é a 5ª rodada do Campeonato Gaúcho de Futebol.
Pela sexta rodada do Campeonato Paulista, os grandes, domingo tem clássico, aliás, sábado, 18h30, o clássico, Palmeiras e Santos jogam no Morumbi. Já a equipe do São Paulo joga domingo, 4 da tarde, contra o Santo André no ABC Paulista. Em casa, na Arena Química, o Corinthians joga contra a equipe do Botafogo de Ribeirão Preto. Nesse domingo também teremos aqui na cidade de Pomerode a Recopa Pomerodense. O Atlético Pomerodense enfrenta a equipe do Floresta, jogo marcado para as 15 horas em Pomerode. Grande abraço, bom final de semana a todos. A seguir, nós vamos contar um pouco da história de um ex-operador de áudio que se tornou advogado, empresário e hoje é proprietário de uma rede de rádios. A gente volta já. Dicave Volvo, referência em prestação de serviços, venda de caminhões e ônibus. Ampla cobertura no estado com 14 filiais. Completa estrutura para atender com rapidez transportadores de todo o Brasil. Venha conhecer a Dicave Blumenau, às margens da BR-470. São 2.800 metros quadrados com todos os serviços de mecânica e todas as soluções para o seu caminhão. Possui 12 box, showroom de vendas, sala de motorista, área de treinamento, refeitório e amplo pátio. Aproveite e tenha 2 anos de garantia em peças genuínas Volvo. Entre em contato e agende seu serviço. Dicave, a sua concessionária Volvo em Santa Catarina. A sofisticação do grill, aliado à variedade natural e saudável para o seu dia. Buffet completo de segunda a sábado, incluindo suco, sobremesa, carnes grelhadas e diversos acompanhamentos. Venha saborear nossas delícias. Restaurante Eldorado, no centro de Blumenau, na Beira Rio, 883. Estamos de volta aqui no Jornal de Blumenau com o nosso bloco de entrevista. Hoje, recebendo o Dr. Carlos Alberto Ross, empresário da comunicação, que está aqui com a gente para falar um pouco sobre a história do rádio e também a história dele na comunicação. Doutor, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço, Jorge. É um prazer muito grande falar um pouco sobre a comunicação. Essa área tão bonita, tão importante, que tem fortalecido o Brasil sempre, em cada momento, e principalmente a minha vida, praticamente toda ela ligada ao rádio. O senhor é gaúcho? Sou gaúcho. Como é que o senhor chegou a Blumenau? Eu fui para Santa Maria, no Rio Grande do Sul, para estudar, fazer faculdade e estudar, e surgiu a oportunidade de eu vir transferido para Santa Catarina pelo Bamerindos. Eu trabalhava no antigo Banco Bamerindos. E surgiu, o Bamerindos comprou um banco aqui em Santa Catarina, o Banco Cial, na época, e ampliou o quadro de gerentes. Os assessores e gerentes passaram a gerente titular. E aí surgiu a oportunidade de eu vir para Santa Catarina, para Blumenau. Isso nós estamos falando mais ou menos de que época? Em 69. 69, 70 aí que o senhor chegou em Blumenau, né? Exatamente. Mas o senhor se formou em Direito, virou empresário e hoje é proprietário de uma rede de rádios. Exatamente. Conta isso pra gente, como é que isso tudo começou, desde o interesse pelo direito até a comunicação que o trouxe até aqui como empresário. Bom, um dos primeiros fatos é que eu sempre fiz mais do que de uma coisa ao mesmo tempo. Eu acho que da parte da nossa geração, do passado... Era mais comum, né? Era mais comum. A primeira faculdade que eu fiz foi de português, em Santa Maria, falei em português, que me ajudou até a me manter, e junto com o banco. Depois eu vim para Santa Catarina, o último ano de Direito eu fiz em Itajaí, faculdade da hoje Univale, naquele tempo era FEPEV. Aí terminei a faculdade de Direito lá em Itajaí. E passei a advogar para empresas, bancos e algumas empresas aqui de Blumenau. Na oportunidade, inclusive, entre as empresas que davam assessoria externa, eu conheci um amigo meu que me abriu muito as portas também, que foi o Dr. Enildo Rebelo. Ayrton Rebelo já nos deixou, e o Enildo Rebelo da Artex, que era o diretor jurídico da Artex. E da qual eu passei a ampliar o meu departamento jurídico, o escritório que ficava no edifício catarinense, e a Rádio Blumenau, inclusive, ficava no 15º andar, e o escritório no 12º do edifício catarinense.
Depois surgiu a oportunidade de negociar rádio. No Rio Grande do Sul, meu pai já tinha uma participação numa rádio e através dessa participação eu ampliei a compra de ações, né? A partir dali, com esse apoio eu ampliei o número de ações, passou a ser a primeira rádio do Rio Grande do Sul do nosso grupo, hoje. A Rádio Marajá de Rosário do Sul, AM. E depois, aqui em Blumenau, surgiu a oportunidade, por estar mais próximo à Artex e conhecer a diretoria da Artex mais próxima, surgiu a oportunidade de compra de 2 emissoras de rádio que pertenciam à Artex, que era a Rádio Cidade FM, hoje é a nossa Antena 1 aqui, né? E a Rádio Difusora, que hoje é a emissora do seu Bueri, né? A Rádio Itaberá, certo? E também, depois, por o proprietário de uma emissora de rádio em cada cidade, não podia ter 2 rádios na mesma frequência. Hoje pode. Hoje, por causa da lei mudou, o rádio migrou, temos 2 FM hoje, em Blumenau. Mas na época não podia. Então, para entrar numa outra rádio AM, eu tinha que negociar uma. Negociei com o seu Bueri, a Rádio Difusora, hoje, que é a Rádio Itaberá, e passei e comprei ações, a direção da Rádio União. A Rádio União, que pertencia ao grupo da Fundação Isaek, de Porto Alegre. E ligada à Igreja Luterana também, né? E aí acabei comprando a Rádio União. Com a Rádio União, que já tinha um jornalismo forte aqui na região, nós acabamos migrando para a CBN. Em 1997, uma das primeiras CBN da região sul, nós migramos para o grupo CBN, até através de um convite que nós recebemos do próprio José Roberto Marinho, que fazia parte da BERT. Na época eu era presidente da CAERT aqui, e lá em Brasília, conhecendo ele, surgiu um convite que ele estava ampliando a rede CBN, que eram 5 emissoras da Globo, e iria ampliar e ter afiliadas em todo o Brasil. E eu, por interesse, muito interesse, de trazer a CBN para cá, nós trouxemos naquela época então a Rádio CBN. E assim foi ampliando a rede. Depois Lages, 2 emissoras de Lages que pertenciam ao grupo RBS, quando eu fazia parte da diretoria da CAERT, também junto com o Pedro Siroski, eu era presidente da CAERT, e o Pedrinho era meu vice da CAERT. E surgiu uma conversa de que eles não tinham mais interesse nas emissoras de Lages, porque iam ampliar em televisão. O projeto RBS maior sempre foi em televisão, a não ser a Rádio Gaúcha, que é a ícone do rádio no Brasil, em Porto Alegre. Então aí nós ampliamos a nossa rede mais para Lages também, com as 2 emissoras hoje, que é a Rádio Antena 1, Lages também, e a Rádio Princesa FM. São quantas ao todo hoje 8 emissoras. 8 emissoras. São Gabriel, Rosário do Sul, Santa Maria, Antena 1 também, Lages e Blumenau. Ah, tá certo. E como é que o senhor pegou esse gosto pelo rádio? O senhor disse que o pai do senhor já tinha participação uma parte em uma emissora de rádio. Foi ali que nasceu? O senhor chegou foi. Quando jovem? Nasceu porque eu sempre brincava com rádio, com as latinhas de rádio, fazendo brincadeira. Eu acho que começa desde... Você era um fã de rádio? Fã de rádio. E aí surgiu a oportunidade de ir trabalhar na rádio. Às vezes eu deixava a aula, corria e ia para a rádio. E comecei como operador de som na Rádio Marajá. Depois passei para locutor e auxiliar da gerência, quer dizer, sempre procurando ajudar em tudo que podia. E essa foi uma grande experiência que me ajudou hoje a dirigir uma rede de rádio. Aí quando o senhor veio para cá já tinha todo esse conhecimento, e veio justamente num prédio onde tinha uma emissora de rádio. Já tinha uma emissora de rádio. Aí parece que estava escrito, exatamente, né? Exatamente. Tinha que dar certo. O senhor, como presidente da CAERT, foi presidente do CERT, que é o Sindicato das Empresas de Rádio e Televisão. Hoje é vice-presidente da FENAERT, que é a Federação Nacional das Empresas de Rádio e Televisão. Aí são todos os sindicatos do Brasil, são todos ligados à FENAERT. Ela coordena a Federação dos Sindicatos. E o que isso, a participação
nessas entidades, né, auxilia o senhor como empresário de comunicação a manter esse negócio que a gente sabe que não é fácil ser empresário no Brasil. Não é. Olha, Jorge, a experiência da Caert, do CERT, da FENAERT agora, mas também da BERT, eu passei pela BERT, lá eu conheci o José Roberto Marinho e grandes nomes da radiodifusão nacional. Tive a oportunidade de conhecer através das reuniões da ABERT em Brasília, representando Santa Catarina. Então, abriu um caminho muito grande. Ali nós temos as maiores experiências no rádio, tanto rádio como televisão. E temos também uma divulgação do rádio e da televisão através da ABERT e das associações junto à área política. Inclusive, comercialmente, as associações abrem muito espaço para o rádio e para a televisão através dessa aproximação com as grandes entidades. É verdade, né? E é necessário, hoje em dia é necessário a gente estar envolvido com todo o setor em que a gente explora também. Né? É verdade. Isso é fato. O rádio já venceu vários obstáculos aí na vida dele, né? Superou a televisão, que ele devia ter morrido lá atrás em 70, superou a tecnologia. Como é que o senhor vê a força do rádio hoje? Eu vou voltar um pouquinho ao passado, dentro desse fato. Quando eu assumi a Caert, a presidência da Caert, substituindo o Roberto Amaral, que era o presidente anterior, ele me indicou e eu era vice-presidente e passei a presidente da Caert. Naquela época estava surgindo as inovações no rádio, na televisão, a TV digital e depois a internet. A chegada da internet. A notícia que corria naquela época que nós, o rádio, deixaríamos de existir. Em breve, se falava em breve, o rádio não vai ter mais espaço. E por incrível que pareça, Jorge, a internet foi que auxiliou o rádio a ir mais longe. Quando é que nós estaríamos hoje, a nossa rádio, por exemplo, a Rádio CBN aqui, tem ouvintes na Alemanha. Né? Nós nunca chegaríamos lá. O rádio é regional. Exatamente. Então, a internet auxiliou tanto o rádio como a televisão, mas mais o rádio, com o alcance que ele passou a ter depois que passou a transmitir também na Essa internet. Quebra de fronteira foi fundamental. Exatamente. Né? Foi fundamental. Então, aquilo que parecia que ia prejudicar a radiodifusão, pelo contrário, trouxe benefícios. E o que o senhor espera do futuro do rádio? Olha, o rádio já passou por tantas dificuldades que eu creio que ele ainda terá longos anos de vida, porque eles vêm se remodelando, reformulando. Cada vez que surge uma inovação, como a internet e tantas outras, agora o simulcast, que transmite via rádio e internet, ele logo em seguida ele passa a ter uma outra inovação. O rádio cada vez mais está se fortalecendo, inclusive o rádio via internet. Eu acredito que cada vez mais o rádio vai ter o seu espaço. Ele perdeu muito espaço. É bom que se diga que ele perdeu um espaço grande com a chegada da internet, mas não a tão ponto de prejudicar totalmente o rádio. Não. Tem um lado positivo, como eu falei, que ele passou a ter um alcance muito maior. E eu creio que cada vez mais, inclusive agora com banners e internet, nós temos um projeto, inclusive, da nossa Caert aqui no estado, de ter páginas do rádio com divulgação também de grandes empresas via banner. Divulgação de propaganda também na internet. Então veja que o rádio sempre está se reformulando. E é importante, né? E tem essa facilidade de poder se adaptar, né? Exatamente. Doutor? Isso é muito importante, né? É um veículo que tem essa facilidade de adaptação com o que vem chegando. Porque o que assusta é o que virá pela frente. O que virá pela frente. É isso aí. Doutor, fale um pouco sobre a CBN, a programação da CBN e o momento político que nós passamos no ano passado, que o ódio político se transformou em ódio contra tudo e contra todos, né? Principalmente jornalistas, determinadas emissoras, e a CBN sofreu um pouco com isso, por estar ligado ao Grupo Globo, né? De quem era muito atacado. Né? Exatamente. Inclusive numa reunião que nós tivemos na Rede Globo, no Rio de Janeiro, as afiliadas, eu citei exatamente esse fato. Que nós tivemos problemas com audiência e até comercialmente,
de clientes que eram radicais, né? E, infelizmente nós tivemos momentos de cobranças fortes, e a Rádio CBN, nacionalmente, pela Rádio Globo, por ser da Rádio Globo, e nós até pedimos algumas moderações, os afiliados pediram moderações na fala dos comentaristas, porque nós não podemos aqui interferir numa programação nacional. Nós aqui não temos partido político. O grupo RFC, Rede Fronteira de Comunicação, não tem nenhum interesse partidário. Nós atendemos todos iguais. A governo, vamos atender, a prefeitura e o governo federal. Mas, infelizmente, por uma briga pessoal do presidente com a Rede Globo, houve uma certa retração. E algumas críticas que muitas vezes eu nem concordava com isso, nós aqui. Mas não tínhamos poder para contestar. Mesmo assim, alguns nomes, eu, por exemplo, critiquei algumas mudanças que foram feitas. Critiquei solicitando essas mudanças, assim como outros proprietários de rádios afiliadas. E algumas mudanças foram feitas, outras não. Eu observo também hoje que alguns comentaristas que na época criticavam o governo, hoje também estão criticando o atual governo, do PT. Pelo menos mantém a coerência. Eu ia dizer, pelo menos houve um equilíbrio, né, um equilíbrio de forças, mostrando que não era apenas crítica por crítica. Quando eu estava na Jovem Pan, também pelo outro lado, vivendo a mesma situação, só que daí no lado oposto. Exatamente. Né? Porque a Jovem Pan também adotou uma linha editorial favorável ao presidente Bolsonaro, que chegou a irritar muita gente por aqui também. Principalmente na questão das vacinas e tratamento com a Covid-19. Eles tinham uma linha nacional editorial nacional, não podemos interferir. Não tinha como interferir e não batia com a nossa realidade aqui. Isso a gente reconhecia. Doutor, e a opção pela Antena 1 quando o senhor migrou a rádio AM para FM? O que o senhor levou em consideração? Eu levei em consideração 2 pontos importantes, Jorge. Primeiro, nós já temos uma rádio que só toca notícia, certo? Já tem um número grande de funcionários, principalmente da área de notícias, jornalismo. Então, nós teríamos que ter uma rádio que fosse completamente diferente. Então, optamos por uma rádio que só toca música. Então, ficamos com o público hoje, procuramos com o nosso grupo, procura atender aos 2 públicos. Um que gosta de música e o outro que gosta de notícias. Então hoje nós temos uma que só toca notícia e outra só toca música. E o outro lado, a direção o Paulo, que é o diretor-geral da Antena 1, é muito amigo, muito próximo da gente lá em São Paulo. E já temos a Antena 1 em Santa Maria, já temos a Antena 1 em Lages e temos a Antena 1 agora aqui. Fechou o ciclo aqui dentro. Exatamente. São dentro do grupo Antena 1, segundo o Paulo, hoje nós somos o maior grupo dentro do grupo Antena 1. Que bacana isso, bem interessante. Muito bem atendido, por sinal, diga-se de passagem. Antena 1 já esteve aqui e está voltando agora conosco. 88.1, né, se eu não me engano. 88.1. A primeira do dial, a primeira em música é a primeira do dial. Começa pela Antena 1, né? O dial começa em 88, ela começa ali. Tá certo. E o que prevê para o futuro nas emissoras, a rede? Qual é o planejamento do senhor? Tem espaço para crescer ainda mais? Olha, nós temos um projeto que pretendemos colocar em prática aqui. Nós temos 2 emissoras no interior do Rio Grande do Sul que não tem deslanchado como a gente espera. Por problema de gestão, problema de praça comercial, lugares pequenos. E temos um grupo, inclusive, de São Paulo interessado, nós estamos analisando a possibilidade até de uma negociação e ampliação aqui na região do Vale, o Joinville, o Balneário Camboriú. Então nós temos esse projeto de ampliar mais em Santa Catarina com a saída dessas 2 emissoras do Rio Grande do Sul. Tá certo. Tomara que dê tudo certo. Tomara que dê certo, se Deus quiser. Felicidades para o senhor, obrigado. À frente das emissoras também, muito sucesso. Obrigado pela participação. Obrigado pelo convite, Jorge. Eu me sinto muito feliz de estar aqui consigo, um amigo de longa data e que realmente valoriza o rádio. A sua trajetória dentro do rádio, agora também de retorno no rádio, engrandece o rádio. Por isso,
Meus cumprimentos. Obrigado pelas palavras. E aqui nós vamos fechando o Jornal de Blumenau de hoje. Esse noticiário reprisa às 11h30 da noite. Para você, um ótimo final de semana. Divirta-se sempre com responsabilidade. Afinal, segunda-feira, queremos estar todo mundo aqui novamente. Um abraço, um ótimo final de semana.